Compreender os algoritmos genéticos é compreender mais uma ferramenta que podemos contar para resolver ou evitar problemas nas empresas. Neste vídeo, demonstrarei sua lógica, passo a passo, suas aplicações e demonstração prática. Saudações a todos! Muitas vezes nos deparamos com um assunto que julgamos de difícil compreensão, devido ao fato de não ser da nossa área de atuação profissional, ou que está além do que trivialmente empregamos em nossas atividades profissionais. Talvez seja o caso dos algoritmos genéticos, técnica de computação utilizada para encontrar soluções de problemas de otimização e busca, como por exemplo, escalonamento de lotes de produção para melhor aproveitamento de recursos, definição de rotas de menor percurso para veículos, entregas e layout de produção, definição de moldes de fundição em quantidade e variedade para o melhor aproveitamento de metais em fusão, treinamento de redes neurais artificiais e muito mais. A compreensão desse recurso é recomendada mesmo para quem não é da área de TI, pois compreendendo poderá apontar seu desenvolvimento e emprego em problemas do dia a dia das empresas. Demonstrarei sua lógica e o seu uso prático com vistas a ampliar o horizonte de atuação de líderes e administradores. Nos poucos minutos deste vídeo, esta proposta é atendida. Para iniciarmos a compreensão dos algoritmos genéticos, é importante entender por que são assim chamados. Vejamos um exemplo simplificado. Consideremos a seguinte situação. 5 mercadorias ou objetos que devem ser transportados em um veículo que suporta somente 120 kg de carga total, sendo que cada mercadoria tem peso e valor financeiro definido, e somente uma de cada pode ser selecionada. Qual seria a combinação de mercadorias que atende à restrição de 120 kg, mas que também faça o melhor uso da capacidade de carga? Qual a combinação que envolve o maior peso dentro das restrições e transporte o maior valor financeiro? Como somente um objeto de cada tipo deve ser transportado, as quantidades a serem testadas serão entre 0 e 1, ou seja, a mercadoria é selecionada ou não. Neste exemplo, o total de peso dos objetos selecionados soma 92 kg e R$ 145. Caso fosse possível selecionar mais de um dos objetos em outro limite de peso, então poderíamos ter esta outra configuração. Esta codificação é chamada de cromossomo, e cada um dos valores de gene. Daí o conceito de algoritmo genético. A codificação se parece com um número binário, mas, neste caso, é somente uma forma de definir que objeto relacionado a cada posição é selecionado ou não. Em algumas codificações, o cromossoma pode sim ser realmente um número binário. A palavra cromossoma, nos algoritmos genéticos, é uma analogia inspirada na biologia. Compreender que o conceito de cromossoma utilizado nos algoritmos genéticos é meramente uma codificação que permite alteração de valores ou genes, produzindo diferentes resultados, é um ponto-chave para se entender os algoritmos genéticos como um todo. Os procedimentos seguintes na construção desses algoritmos dependem desta compreensão básica. O conceito seguinte, que também é inspirado na biologia, é o de aptidão ou, em inglês, fitness. Vejamos a aptidão ou fitness deste exemplo e considerando este cromossoma ou indivíduo. Se o peso ou limite de carga é 120 kg, se a seleção de objetos soma 92 kg, se o objetivo é levar o maior peso total, então a aptidão é 92 dividido por 120 igual a 0,767. Poderia-se dizer também que a aptidão é de 76,70%. Prosseguindo, temos o conceito de população, derivado do conceito que cada codificação do cromossoma é um indivíduo. A população inicial é criada a partir de números aleatórios ou ao acaso. Lembramos que a palavra aleatório vem do latim alia, ou dados empregados em jogo. Existem maneiras para produzir computacionalmente números aleatórios, mas deve-se ter o cuidado de impedir a tendência deles serem os mesmos em cada sequência. Veremos uma forma ainda nesse vídeo. A quantidade de indivíduos a serem gerados é um parâmetro que deve ser definido por usuário. Neste exemplo, considerarei 4 indivíduos. Após a geração da população inicial, a aptidão de cada cromossomo é automaticamente calculada. Assim como na natureza, em que existe a seleção natural de indivíduos mais aptos, os algoritmos genéticos prosseguem em sua construção análoga, selecionando os cromossomas com maior aptidão, que, como vimos, são números indexados. O método para esse procedimento
considera a proporção ou probabilidade da aptidão dos cromossomos. Aqui está a proporção em percentagem para maior compreensão. Se diz que devemos usar o método da roleta para esta seleção. Aqui demonstro como podemos traduzir isto em um procedimento computacional, apenas com número. Na imagem da roleta, vemos que a proporção individual de cada cromossomo está devidamente considerada. Para fazermos um sorteio, temos que definir onde cada cromossomo começa e termina. Para isto, basta acumular na tabela a proporção de cada cromossomo. Depois, gerar um número aleatório entre 0 e 100. No exemplo, foi 42. Este número define o cromossoma selecionado como C2. Percebam o intervalo do cromossoma C2. Começa logo após C1, que termina em 27, e vai até 58. Então, 42 está dentro do intervalo de probabilidade do cromossoma C2, 28 a 58, e é o selecionado. Se rodamos mais uma vez, selecionamos outro cromossomo para formar um par. A partir desse ponto, os algoritmos genéticos consideram mais um conceito inspirado na biologia, a combinação ou crossover. O código ou cromossoma do par selecionado é combinado para gerar dois novos indivíduos. Neste exemplo, o ponto de corte para a mescla de genes está definido a partir da posição 2 do cromossomo. Os genes serão compartilhados como na imagem. Esta é apenas uma forma da combinação ser feita. Existem várias outras. Além disto, o ponto de corte é definido pelo método da roleta. Neste exemplo, cada um dos genes tem uma proporção de 0,2 ou 20%, ou seja, 1 dividido por 5 igual a 0,2. Chegamos agora a um conceito final desse algoritmo, em sua analogia com a biologia, que é a mutação. Quando um cromossoma estiver sendo processado, selecionado ou combinado, podemos alterar genes de forma aleatória, a partir de uma taxa de mutação definida, criando um indivíduo diferente. Por exemplo, a taxa de mutação pode ser de 10%. Então, um número aleatório entre 0 e 100 é gerado. Se for menor ou igual a 10, o cromossoma sofrerá mutação. A parametrização dos algoritmos, então, deve considerar a probabilidade de mutação, a taxa de reprodução ou quantos cromossomos da população serão selecionados para a combinação, controle populacional, critério de parada, que pode ser por índice de aptidão alcançado. Aqui temos um simples exemplo desenvolvido em linguagem Delphi que utiliza como critério de parada o índice de aptidão. O critério de parada pode ainda ser por número de iterações ou gerações ou por tempo transcorrido. Vejamos um exemplo prático desenvolvido em Excel VBA, que resolve o problema que descrevi como exemplo. Aqui a geração de números aleatórios para formar cromossomos. Para isto, utilizei código VBA. Sendo o propósito desse vídeo a familiarização com o recurso dos algoritmos genéticos, não há nenhum problema se alguém não estiver familiarizado com Excel ou com VBA. Apenas basta focar-se nos conceitos gerais para compreender a lógica e as possibilidades de emprego prático dos algoritmos genéticos. Aqui a geração da população inicial com 6 indivíduos, através dos números aleatórios. Aqui estão os cromossomas para o passo seguinte, que é a combinação ou crossover. Detalhes do funcionamento da roleta e seleção de cromossomas demonstrarei mais adiante. Aqui é definido o número de gerações que, neste exemplo, é o critério de parada. Cada uma das 20 gerações com 6 indivíduos será listada nesses campos para posterior análise com filtros. Vejamos isto funcionando, sendo que os detalhes desse procedimento demonstrarei após a análise dos dados gerados. Aqui estão os resultados. Convém lembrar dos objetivos do problema desse exemplo, ou seja, obter a combinação de mercadorias com maior peso dentro do limite de 120 kg. Além disto, ver quais dessas combinações envolvem o maior valor financeiro em reais. Aplicando o filtro sobre o campo aptidão ou fitness, selecionarei 3 resultados mais próximos ao fitness máximo, sendo esses 0,91, 0,93 e 0,95. A aptidão de 0,91, aqui analisada na 13ª geração, resulta em 109 kg e R$ 170. A aptidão de 0,95 da 4ª geração resulta em 114 kg e R$ 200. A aptidão de 0,93 da 9ª geração resulta em 111 kg, mas em R$ 205. Estes dois últimos resultados, 0,95 e
0,93, trazem a opção de ou enviar o máximo em peso, 114 kg, ou o máximo em reais, R$205. Interessante, não é mesmo? Vejamos detalhes da roleta e da seleção conforme comentei. Aqui os intervalos de início e fim entre as proporções de cada cromossoma da população são calculados. Aqui um número aleatório entre 0 e 100 é gerado. E aqui, fórmulas trazem o valor 0 ou 1, sendo que 1 indica que o cromossomo foi selecionado pela roleta. Tendo sido selecionado, o código VBA marca com X o cromossoma para não ser mais considerado na lista, e as proporções recalculadas por fórmulas para a próxima seleção. Com isto, são salvos pares de cromossomos invariáveis do código VBA, que são combinados segundo as regras que vimos. Este procedimento gera 6 novos indivíduos nos campos de combinação, que são transportados, copiar e colar por código VBA, para os campos de cálculo. Assim, novas gerações são calculadas até o limite definido, nesse exemplo, 20 gerações. Com isto, as etapas de definição do problema, parametrização, população inicial, cálculo de aptidão, seleção, combinação, geração, mutação e resultado ocorrem conforme vimos. 2 comentários finais. O primeiro diz respeito à analogia com a biologia empregada por estes algoritmos. Sem dúvida é muito interessante, mas convém sabermos dos limites desta analogia e da sua superficialidade em relação aos processos biológicos, que são muito mais complexos. Os algoritmos genéticos estão dentro da classe dos chamados algoritmos evolutivos, mas o fato de gerarmos simples números ao acaso para o início do processamento está infinitamente longe de criar vida que não se baseia apenas em ordem fortuita, mas em sistemas de enorme complexidade. Assim, não há nada em matemática, em estatística e probabilidade, ou em biologia, que possa resolver a questão do surgimento da vida através da ciência como a conhecemos. O segundo comentário, retornando às aplicações do algoritmo genético, é que se mesmo com o Excel VBA conseguimos desenvolvê-lo, muito mais poderemos fazer em linguagem de programação como Python, Java, C e outras que têm bibliotecas prontas para estes algoritmos. Sabendo disto, administradores e líderes podem sugerir o desenvolvimento destes recursos aos responsáveis pelo setor de TI das suas empresas, de maneira a resolver problemas do dia a dia em que sejam aplicáveis. Sucesso a todos e até o próximo vídeo.